porque acontece neste momento no Tribunal de Justiça aqui em Vitória o julgamento do juiz aposentado Antônio Leopoldo Teixeira. O magistrado é acusado de ser um dos mandantes da morte do também juiz Alexandre Martins há 23 anos. O motivo seria a descoberta de um esquema de fraudes comandado por Antônio Leopoldo. Ele é o último réu do caso a ser julgado. Outras 7 pessoas já foram condenadas. Alexandre Martins de Castro Filho foi assassinado quando chegava numa academia em Vila Velha. E olha, gente, uma cachorrinha escapou da morte. Escapou da caixa de transporte, perdão. Invadiu a pista do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e provocou a maior correria para ser resgatada. Olha só. A fuga foi registrado por câmeras de monitoramento do aeroporto. As imagens parecem até cena de filme. Equipes de emergência correndo de um lado para o outro, tentando cercar a cachorrinha que por vários momentos passou perto de aeronaves que estavam paradas na área operacional do aeroporto. A Kim, que tinha acabado de ser adotada durante uma viagem da tutora, colocou pelo menos 20 pessoas para correr. Teve até carro de pista tentando fechar o cerco. A tutora, que esperava pelo animal que ia para o Rio de Janeiro, conta como foi o susto. Cara, juro, eu tô até agora processando ainda, eu tô suando frio. E que loucura! Depois de alguns minutos de correria e de dar um cansaço nos agentes, Kim foi capturada próxima à área do terminal de passageiros, fora do alcance das câmeras. A influenciadora Gabi Salles, tutora da Kim, comentou que a cadelinha estava apenas de passagem aqui por São Paulo e que seria levada para o Rio de Janeiro por uma amiga dela. Segundo a concessionária responsável pelo aeroporto, Kim está bem e foi devolvida em segurança à tutora. As operações em Congonhas ficaram suspensas por 9 minutos, mas não houve cancelamento de voos. Depois de um dia muito agitado, Kim enfim está em casa, feliz e em segurança. Ela agora está apagada, né, princesa? Gás ali em Veloz. Vamos nessa porque agora chegou o momento do nosso quadro Descomplicando o INSS. Já manda pra gente suas dúvidas, suas perguntas, enquanto a gente roda a vinheta. Hoje vamos tirar as dúvidas sobre o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Gente, a lei garante um salário mínimo mensal para pessoas em situação de vulnerabilidade, por ser um benefício assistencial e não previdenciário. Ele gera uma série de dúvidas, perguntas. E a doutora Caroline Bonacossa, quem vai tirar todas as dúvidas agora, responder os nossos telespectadores. Obrigada, doutora, pela sua presença. Boa tarde, viu? Boa tarde. Então, já começo explicando para o pessoal de casa quem tem direito ao BPC, né? Quais documentos essa pessoa precisa para comprovar? O benefício de prestação continuada, conhecido como BPC, LOAS, algumas pessoas chamam, ele é um benefício assistencial no valor de um salário mínimo mensal. Mas não é qualquer um que pode ter direito. A pessoa tem que preencher alguns requisitos. Quais são eles? A pessoa tem que ser idoso, acima de 65 anos de idade, ou ser uma pessoa com deficiência. Aqui a pessoa com deficiência não importa a idade. Além disso, tem que viver em uma situação financeira muito difícil. A legislação chama isso de miserabilidade. Então, a gente tem que comprovar uma certa pobreza em relação a essa pessoa. A lei traz que a pessoa tem que viver com 1/4 de renda per capita. A renda familiar tem que ser menos, ou até 1/4 de salário mínimo, tá? Então, é assim que funciona. Certo. Agora, doutora, as pessoas também têm dúvidas. Eu já recebo uma aposentadoria. Eu também teria direito, né? Que às vezes recebe pela família. Sim, geralmente aquelas pessoas que recebem uma aposentadoria de até um salário mínimo, por exemplo, ela pode sim ainda ter direito de receber o BPC, não cumulativamente. Digo, o esposo recebe o BPC e a esposa pode sim ter uma aposentadoria de até um salário mínimo, tá? Não pode uma pessoa receber BPC e aposentadoria ao mesmo tempo, não pode receber pensão por morte e BPC ao mesmo tempo, ele não é cumulativo. A doutora vai responder pra gente o que fazer também se o pedido for negado.
Mas enquanto ela responde, já manda pra gente suas dúvidas. A gente vai abrir aqui, ó, o nosso QR Code também, o número é 99942-2478. Tem qualquer dúvida sobre o INSS? Manda pra gente que a doutora Caroline Bonacosta vai responder agora. Mas então, trazendo a resposta, né? Pessoas que tiveram um pedido negado, doutora. É extremamente comum, Roberto, o INSS ele indeferir, ele negar o pedido da pessoa. O que a pessoa não pode fazer é desistir. Eu sempre falo, o INSS indeferiu o seu pedido, não desista. Procure um escritório especialista em direito previdenciário para o advogado fazer uma análise de toda a situação, se você se encaixa ou não nos requisitos do BPC Loas. Se ele entender que você se encaixa, você pode ajuizar uma ação contra o INSS e correr atrás desse seu direito na justiça. Já tem perguntas, doutora, recebo o BPC e quero mudar para aposentadoria. O INSS está me negando. Pois é, a pessoa pode sim estar recebendo o BPC e durante isso ela preencheu o direito de alguma aposentadoria por idade, por exemplo, pode acontecer. E aí ela tem que fazer esse pedido no INSS. Se o INSS indeferir, ela pode sim ajuizar uma ação para conseguir fazer essa conversão, essa transformação lá na justiça. E isso é muito bom, porque o BPC você não tem direito de receber 13º, ele não vira uma pensão por morte caso o instituidor faleça, não vira. Já a aposentadoria sim, pode ser valor acima de salário mínimo, dependendo da contribuição, pode ter 13º e pode virar uma pensão por morte no falecimento da pessoa, então é bem melhor. Oi, boa tarde. 2 pessoas na mesma casa têm direito a receber o LOAS? Sim, não tem limitação, tá? Então, existem famílias que, por exemplo, os filhos, existem 3 pessoas com autismo na família, 3 crianças. Pode sim acontecer de os 3, cada um deles receber o seu BPC Loas, pode acontecer. Outra pergunta aqui, ó, gostaria de saber por que o autista tem quase sempre o benefício negado, uma vez que é considerado deficiente. É muito complicado mesmo, mas é bom a gente deixar muito claro. Não basta a pessoa ser considerada pessoa com autismo, está no espectro autista. Tem que comprovar também que existem algumas barreiras sociais. E aí é feita uma perícia biopsicossocial, a palavra que prende a língua, né? É feita essa perícia para poder verificar se ele se encaixa para receber ou não o BPC. Mas, claro, na grande maioria das vezes ele tem direito, o INSS indefere. E aí a gente parte para a justiça. Doutora, você sabe que começam a surgir também aqui nesse momento outras perguntas relacionadas ao INSS. Tem gente falando, Roberto, eu tenho HIV, tenho hérnia de disco, descarte nos 2 joelhos, tenho busque nos 2 ombros, eu tenho direito a me aposentar por doença, estou desempregado. A pessoa que tem o HIV, ela pode ter direito a vários benefícios do INSS, tanto todas essas doenças que ela disse, né? Se essas doenças te tornarem incapaz para o seu trabalho, você pode ter direito de receber ou um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez, não tem problema. E dependendo do caso, também um BPC, porque algumas doenças, para a lei, para você conseguir o benefício de BPC, para a lei, elas são consideradas deficiência, como fibromialgia também, visão monocular. Então, assim, a visão monocular ela é mais difícil de conseguir, tá? Bem mais difícil, mas não é impossível. Mas HIV, depressão, transtorno de bipolaridade, todas essas doenças podem ser consideradas deficiência para o BPC. Então, até fibromialgia veio essa pergunta de uma pessoa falando que tem 55 anos, ela quer saber se ela pode, então, receber o LOAS. Sim, ela pode, mas é bom ela fazer uma avaliação com o advogado, porque existem situações que se ela tiver tempo de contribuição já, que ela preencha ou direito a outro benefício, às vezes é melhor. Às vezes a pessoa ela tem um tempo pretérito, né? Ela já contribuiu para o INSS e ela pode preencher o direito a outra aposentadoria. A aposentadoria da pessoa com deficiência, ou um auxílio-doença, ou uma aposentadoria por invalidez. A gente parte para o BPC quando realmente não tem chance de um benefício previdenciário. Tá? Aí, quando não tem chance, a gente vai para o benefício assistencial, que é o BPC Loas. Tem uma pessoa falando, ela pediu para não ser identificada, mas quer saber se o autismo pode receber, né, BPC para sempre.
Então, para sempre é uma palavra muito forte. A gente acredita que assim, se essa pessoa ela continuar mantendo os mesmos requisitos que deu direito ao BPC, ela pode receber. Por que eu digo assim? Às vezes a renda per capita da família melhora, tá? Então, às vezes a pessoa consegue um pai, ou a mãe, alguém, um irmão que mora junto, consegue um emprego melhor. Então, a renda aumenta, então ele acaba saindo ali do requisito da renda per capita de até 1/4 de salário mínimo. Então, tem que acompanhar de perto, né, a renda familiar da pessoa, tudo direitinho, manter os laudos atualizados, apesar de agora eles estarem nessa questão de laudo vitalício, enfim. Mas a questão do autismo ou qualquer outra situação, deficiência, ou até mesmo idosos, a questão maior que pega aqui é a questão da renda per capita. Joia. Meu filho tem retardo mental e foi negado. E por que demora tanto? Infelizmente demora porque nós vivemos no Brasil, existem muitos e muitos processos aguardando realmente, tá? Em média, um processo judicial demora cerca de 1 ano para ter uma sentença, 10 meses, 1 ano, isso vai variar mesmo. Então, assim, primeiro a pessoa ela entra pedindo no INSS, é obrigatório você primeiro tentar no INSS. E ali você tem que aguardar até 90 dias. Roberta, existem milhares de pessoas que estão aguardando muito mais do que 90 dias uma decisão do INSS. E aí, o que ela pode fazer? Imediatamente procurar um advogado especialista na área, porque o INSS ele tem um prazo de até 90 dias de ele te dar essa decisão se você tem ou não direito ao BPC. E aí sim, ele vai e entra na justiça se o INSS indeferir, é claro, ou se ele se mantiver em silêncio. Aí pode. Tem uma pessoa que traz até mais informações, né? Informações mais detalhadas, falou que está em análise há mais de 15 dias, sendo que a médica informou que na segunda-feira iria sair a resposta. O que ela faz então, doutora, com esse atraso? Ela vai ter que aguardar 90 dias desde quando ela deu entrada no BPC Loas. Passados esses 90 dias, ela pode procurar um profissional especializado. Boa tarde, minha mãe teve o benefício cortado por falta de recadastramento no CadÚnico. Regularizamos a situação e entramos com recurso. E este foi aceito. Já saiu o acordo e o INSS não libera o benefício. Não, tem que ver quanto tempo ela está aguardando que o INSS libera. O INSS, para liberar um benefício, realmente demora um pouquinho, mas se esse prazo estiver acima do normal, entre aspas, que a gente entende, né, tem que procurar um advogado para fazer talvez um mandado de segurança, verificar qual a melhor possibilidade. E é extremamente importante esse ponto. Você que quer correr atrás do BPC Loas, você tem que ter o cadastro único, o CadÚnico atualizado, é um dos requisitos também. A gente tem tantas perguntas, a gente fica aqui escolhendo, né, uma ou outra, qual que eu vou ler. Vamos lá. Meu esposo faleceu há 6 meses, tive que entrar na justiça, pois a minha união estável de 16 anos e de convivência, ela está falando que não serve. Pedi para você explicar isso, é a dúvida da Maria de Barcelona. Sim, a pessoa quando ela recebe pensão por morte, pode ser cônjuge e pode estar casado no papel ou viver de união estável, que é a classe 1, é o cônjuge. Só que o que acontece? Quando você é casado no papel, é muito mais fácil, você tem um documento ali escrito que você é casado e você consegue muito mais fácil a pensão por morte. Quando a pessoa vive em união estável, ela tem que juntar vários documentos para comprovar essa união estável. É mesmo endereço, fotos, às vezes certidão de nascimento de filhos em conjunto, é testemunha, são vários documentos. E aí, geralmente, o INSS, como é algo muito subjetivo de dizer se concorda ou não com a união estável, o INSS, na maioria das vezes, ele rejeita, ele indefere. E aí tem que ajuizar uma ação e, na justiça, comprovar a sua união estável. Isso, infelizmente, é extremamente comum. Então, é bom você estar bem assessorado por um advogado, ter as provas bem robustas para conseguir o seu direito. Olha, boa tarde, eu tenho uma dúvida. A mãe que possui um filho que recebe o LOAS, pode se aposentar? Ela pode se aposentar. Até no valor de um salário mínimo, é mais fácil de a gente conseguir manter os 2 benefícios. É claro, o que a gente vai verificar aqui é se os gastos da família, eles são maiores ou não
do que o recebimento. Então, às vezes, Roberta, a pessoa vive numa situação assim, recebe a família R$2.000 ali, a família recebe, mas às vezes consegue comprovar um gasto de R$2.500, R$3.000. Você concorda que ela está em situação de miserabilidade? Devido aos custos, às vezes com medicação, enfim. Então, assim, na justiça, a gente consegue brigar por esse 1/4 de salário mínimo, quando ultrapassa, a gente consegue brigar por isso. Então, pessoas que recebem mais do que isso, talvez na justiça, comprovando um gasto muito alto, pode conseguir manter tanto a aposentadoria como o BPC. Mas é uma briga na justiça, isso vai depender da cabeça de cada juiz também. Perfeito, doutora Caroline Bonacosta. Só para finalizar rapidinho, chegaram algumas perguntas também sobre câncer, né? Tem pessoas aqui querendo saber, câncer, e aí como é que fica? A pessoa que tem câncer, ela também não automaticamente tem direito ao BPC, também não tem automaticamente direito a benefício por incapacidade. Ela tem que comprovar a incapacidade para poder ter direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Então, tem que comprovar a incapacidade para a sua atividade laboral habitual. E, em questão de câncer, também pode ser considerado deficiência para correr atrás do BPC também. Tá certo. Obrigada, doutora Caroline Bonacosta. Sabe